Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 14 de julho de 2021, são 22 horas e 58 minutos. Lição número 9 da classe de adolescentes. Decidi ser fiel a Deus. Rapidamente, vamos. A fim de serem escolhidos para o Palácio Real, os jovens deveriam ser formosos de aparência, sábios e entendidos. Refletindo, resposta número 1. Somos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Resposta número 2. Honrado, amando. Honrando, amando, temendo e obedecendo a Deus em tudo. Resposta número 3 é uma resposta pessoal. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Daniel capítulo 1, versículo 8, a parte A. Daniel também, na verdade, somente 3 pessoas se salvariam por sua própria justiça. E Daniel é uma dessas pessoas, juntamente com Noé e Jó. Você pode ver isso em Ezequiel capítulo 14, versículos 14 e 20. Daniel, que o nome quer dizer Deus é meu juiz, ou juiz de Deus, é um homem que fez toda a diferença na sua época. E isso traz para nós a ideia de que sim, nós temos que fazer a diferença. E vamos falar um pouco de alimento. Então, para se falar de alimento, a pergunta que não quer calar: qual é o seu alimento físico hoje? E principalmente, qual o seu alimento espiritual? Vemos que sem o alimento nós morremos, né? Sem o alimento físico nós morremos, mas sem o alimento espiritual também morreremos. Daniel foi um jovem diferente que viveu em uma época muito difícil da história de Israel. Vamos aprender com ele como é possível ser cristão em meio a tanta idolatria e imoralidade. Embora vivamos em uma sociedade corrupta, é possível não se contaminar com as coisas mundanas que desagradam a Deus e ter uma vida dedicada a Ele. Daniel foi levado cativo para um outro lugar e ainda assim ele reteve a sua essência. Quando, muitas das vezes, algumas pessoas, quando está num ambiente diferente, acaba se moldando aquele ambiente, acaba não influenciando, mas sendo influenciado pelo ambiente. E você? Você está sendo o sal da terra, está influenciando, ou você está sendo influenciado? Vemos que há uma grande diferença nisso, né? A pessoa, né? Quando nós fazemos a diferença, nós somos notados. Já observou quando você vai em algum lugar e alguma coisa diferente você logo nota? Assim também é o cristão. O cristão tem que ser notado. A gente tem que ser diferente para as pessoas olharem para nós e já pensar: aquele é uma adolescente do Senhor, aquela é uma adolescente do Senhor, aquele é um adolescente do Senhor. Eles são diferentes. A ideia, principalmente do sal, é essa, a diferença. É claro que existem outras questões, apesar que no contexto de Mateus 5,13, a principal questão vai fazer justamente a diferença, que é a questão de causar sede nas pessoas, né? Vós sois o sal da terra. Então, o sal, quando a gente põe o sal na boca, a gente causa sede instantaneamente. É isso que tem que ser. Quando as pessoas veem você, as pessoas sentirem sede, né? Sede da justiça, sede da água da vida, que é Cristo Jesus. E você só vai conseguir isso se você for diferente, se você fizer a diferença. E Daniel fez a diferença, né? Apesar de estar num ambiente corrupto, imoral, idólatra, ele permaneceu fiel e orava 3 vezes ao dia ao Senhor. E você tem orado ao Senhor? Como é a sua vida de oração diante do Senhor? Como é essa sua vida espiritual com o Senhor, né? Levado para um reino estrangeiro. As Escrituras nos relatam que os caldeus sitiaram Jerusalém e o rei Nabucodonosor ordenou que trouxessem jovens judeus para viver no palácio real. Somente seriam escolhidos jovens especiais
a fim de aprenderem as letras e a língua dos caldeus. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e capazes de servir no palácio. Aqui há uma questão bastante interessante. Vemos que na cultura hebraica tem muita ideia do nome. O nome geralmente já fala o que a pessoa é. Por exemplo, o caso de Ana. Ana vem do hebraico, quer dizer graça, e ela alcançou a graça de ser mãe. Então o nome é muito forte, tem muita influência. E qual foi a primeira coisa que eles fizeram? O chefe dos eunucos, como diz em Daniel capítulo 1, versículo 7, mudou o nome dos jovens que foram levados. Muito provavelmente para dar a ideia de que agora eles não têm mais aquele nome, seus nomes originais, ou seja, eles vão ser influenciados agora por uma outra cultura, eles agora vão mudar, mas na verdade nem isso aconteceu, nem essa imposição do mundo não adiantou. Por quê? Porque Daniel e seus amigos permaneceram firmes, fiéis na palavra do Senhor. Tentaram mudar o nome dos jovens, dando nome de identidades melhor. Dando uma identidade pagã, como se fosse agora você é do mundo. Trazer uma aqui para nós mais claro. Imagina que você agora foi levado cativo para um lugar e agora você está nesse lugar, você agora vai ser influenciado, agora você vai ter que fazer tudo que as outras pessoas fizerem. Mas aí você se lembra da lei do seu Deus e você diz, não, eu não vou fazer. Mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, pode acontecer o que for. Eu não vou me desviar dos caminhos do meu Senhor. Isso aqui é o ponto. Ainda que o mundo tente mudar o seu nome, tente mudar a sua identidade, tente fazer você mudar, você permanece fiel aos preceitos do Senhor, você permanece fiel aos mandamentos de Deus, você permanece fiel ao amor que Deus teve por ti. Então veja que aqui, apesar dos jovens ser inteligente, não ter defeito físico, ter boa aparência, ainda assim, e nós temos que ser assim, até no sentido físico. É claro que a boa aparência vai de cada um, vai da natureza, da genética, mas a essência aqui da boa aparência é saber se portar bem, né? Nós temos que ter aquela postura, ainda que talvez não seja muita questão nossa de beleza, né? Mas pelo menos a gente tem que ter postura, né? Ainda que nós não vamos ter muita beleza, mas pelo menos a gente tem que ter uma boa postura, né? Saber dar bons testemunhos, não é assim? Não se contaminou. O rei determinou que os jovens fossem alimentados com a porção de seu manjar e com vinho. Porém, Daniel decidiu em seu coração não se contaminar com essas iguarias e propôs ao chefe dos eunucos uma alimentação diferente para ele e seus amigos por um período de 10 dias, contendo somente legumes e água. Portanto, Daniel certamente sabia que esses alimentos e o vinho eram antes oferecidos aos ídolos. A Bíblia diz em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinhos em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A ideia das pessoas aqui, e principalmente aqui na ideia de Daniel ele propôs uma coisa bastante interessante, se alimentar de legumes e água. Não vamos entrar aqui na ideia do ser vegano, de ser vegetariano, ou de ser carnívoro, né? Mas vamos lá. A alimentação, ela vai falar muito para nós, até quem diga que você é o que você come, né? Então é claro que você vai dizer não para uma pizza. É difícil, né? Aqui para nós, no sentido aqui direto, tá, gente? Não no sentido de, como eu vou dizer, do manjar do rei, mas vamos dizer aqui para nós. Resistir uma pizza não é uma tarefa muito fácil, né? Vamos combinar, né? Agora, você pode comer uma pizza de vez em quando, mas você não deve comer essa pizza todo dia. Por que comer pizza todo dia? Porque se você comer pizza todos os dias, você vai trazer uma série de complicações de saúde. Você vai trazer obesidade e tantas outras questões que muito provavelmente vai lhe causar a morte. E a morte precoce, vai ser uma morte muito rápida.
Por quê? Por causa da sua alimentação ruim. Apesar que a pizza é boa em si, mas ela é em excesso, ela é ruim. Então a ideia aqui da questão do vegetariano, qual é o tipo de alimentação sua física? Por quê? E por que essa indagação? Porque apesar de você ser adolescente, ser uma pessoa nova, você precisa ter também essa preocupação de qual é o alimento que eu terei. Por que isso? Porque a sua alimentação hoje vai determinar o jovem e o adulto que você será amanhã. Muitas pessoas hoje, muitos adolescentes hoje que têm uma alimentação muito ruim, e a ruim que eu quero dizer é com muita massa, muita coisa que não deve ser consumido em excesso, o que acontecerá? Vai ser um jovem obeso, que não vai ter muita dinâmica para fazer as coisas, porque ele é pesado, e além disso, vai trazer problemas de coração, problemas de tantas coisas. Por quê? Somente devido à sua alimentação. Então a ideia aqui de Daniel, ele traz uma questão aqui bastante interessante. Por que a gente não podemos também comer legumes? Claro, você vai comer legume de vez em quando, pelo menos uma vez por dia. Ou pelo menos de vez em quando é bom. Porque a ideia da saúde em si. Por quê? Porque toda pessoa que tem, para você ter uma ideia, por exemplo, existe uma que chamam de dieta cetogênica, que é uma dieta que ela é pobre em carboidratos, né? E ela é rica em questões vegetarianas. E para que ela serve? Uma das coisas que ela serve é para frear a diabetes. Então veja que a ideia da alimentação, ela vai dizer o que nós seremos amanhã. É claro, né, que mais uma vez nós temos que saber moderar, também nós não vamos comer somente vegetal o resto da vida, que também vai lhe faltar outras coisas, mas a gente precisa ser moderado. Você não vai comer pizza todo dia, mas também não precisa comer legume todo dia. Mas você balancear o negócio para que você seja um adolescente saudável, uma adolescente saudável, por uma questão, claro, né, de saúde. Mas a ideia aqui tem um outro porém, tem um outro ponto. E qual é o outro ponto? O outro ponto aqui, e é o ponto principal, que é a questão do alimentos sacrificados a ídolos. Por isso Daniel não quis participar. Por isso que ele assentou no seu coração não se contaminar. Por quê? Porque era um alimento que era oferecido a ídolos, eram coisas que eram contra a vontade do Senhor. E ele sabe que só existe um Deus. Então veja que não se contamina. Então ele está fazendo, numa mesma passagem, numa mesma questão, ele está fazendo bem tanto para o corpo físico quanto para o lado espiritual. Ou seja, o alimento saudável, né, que é legumes e água, alimento saudável, e ao mesmo tempo ele está com isso alimentando a sua alma. Por quê? Porque ele não está se contaminando com aquele alimento que foi sacrificado a ídolos. Se destacando entre os sábios. Daniel e seus amigos cresciam na graça de Deus e eram jovens sábios e inteligentes. Deus honrou o sacrifício deles e os destacou dentre todos os nobres. Deus deu-lhes conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Quando chegou o tempo de se apresentarem diante do rei Nabucodonosor, mais uma vez se destacaram, e o rei encantou-se com a virtude destes jovens. A Bíblia diz em 2 Pedro 3,18, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós crescemos na graça e no conhecimento, nós somos destacados. O Senhor, as pessoas notam, todas as pessoas ficam maravilhadas quando veem jovens, adolescentes, na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor e cheios da palavra, cheios do entendimento da palavra. Pessoas que são instruídos tanto na palavra, tanto também na sua faculdade, na sua escola. São pessoas que são jovens e adolescentes completamente cheios de sabedoria. E principalmente da sabedoria do alto. Então veja que aqui o conhecimento, a sabedoria, vai trazer encantamento a outras pessoas. E não é para isso que o conhecimento e a sabedoria serve? Para encantar pessoas e para fazer com que elas fiquem livres de situações, fiquem livres de amarras e principalmente das questões do sistema, né?
ficar livre do sistema, tanto do sistema religioso quanto do sistema corrupto, entre outras coisas. Por quê? Porque são pessoas sábias, são pessoas instruídas. Então você, adolescente, você precisa ser uma pessoa instruída na palavra, tem que ser uma pessoa que tem inteligência em letras, pessoas que, a propósito, você gosta de ler e o que você gosta de ler. Então você precisa ter uma leitura diária, tanto da palavra ou até mesmo de um bom livro, procurar conhecimento, né? Conhecimento para você, para a sua vida, para que assim as pessoas se encantem com a sua pessoa, se encantem com o seu entendimento e assim, até assim você acaba dando testemunho do amor do Senhor e assim as pessoas acabam chegando mais ao Senhor justamente por seu conhecimento pelas coisas que você sabe. Fidelidade a Deus sempre. O segredo de Daniel era a sua fidelidade ao Senhor. A Bíblia nos mostra que Daniel se destacava no palácio. Ele era honrado, respeitado, mas em nenhum momento deixou de ser grato a Deus por tudo o que se tornara. Ele interpretou sonhos e visões, foi um profeta e também exaltado como governador de todas as províncias da Babilônia. Também foi príncipe no reinado de Dário. Ele não abandonou a Deus, mesmo quando tinha cargos elevados no palácio real, e nunca deixou os costumes judaicos, pois orava 3 vezes ao dia, mesmo que em razão disso viesse a ser lançado na cova dos leões. Contudo, Deus sempre o livrava das mãos de seus inimigos. Daniel foi fiel e Deus o honrou, tornando-o um dos mais sábios do seu tempo. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que quando acontece alguma coisa complexa com você, por exemplo, ou até algo que não deveria, algo errado, acaba fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado, como é o caso aqui de Daniel. Daniel foi levado cativo, o que aparentemente é uma coisa ruim, e claro que é ruim ser levado cativo, ser levado como escravo, algo parecido. Entretanto, Daniel acabou se tornando, se destacando, se tornou governador e acabou se destacando. Ele continuava orando 3 vezes ao dia, não perdeu a essência, não perdeu a identidade com o Senhor, não perdeu a comunhão com o Senhor. E qual foi a consequência disso? Ele foi levado na cova dos leões, mas o Senhor o tirou de lá, ou seja, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus acabou sendo exaltado, né? Exaltado justamente por essa questão de ter livrado Daniel da cova dos leões. Então veja que muitas das vezes as pessoas acham que as coisas acontecem de errado comigo. O que está acontecendo comigo? Será que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Então será que eu não estou amando? Não, a Bíblia quando está dizendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que até aquilo que acontece de errado vai servir para glorificar o nome do Senhor. E foi o caso aqui de Daniel. Foi levado cativo, mas virou governador. E acabou assim engrandecendo o nome do Senhor. Então veja que o Senhor ele faz todo o propósito, até aquilo que era para ser ruim na sua vida acaba sendo Deus transformando em bênção. Conclusão: que possamos almejar ser como Daniel e seus amigos, que desejemos uma vida diferente de modo que o mundo veja Cristo em nós, o brilho de Cristo venha resplandecer em nossa face, que possamos frutificar e ter uma vida honrada e sábia, sem misturar-nos com a pecaminosidade do mundo, que façamos a diferença por meio da graça de Deus. Então que você venha fazer a diferença onde você, no seu ambiente, na sua faculdade, na sua escola, talvez no seu trabalho, na sociedade onde você mora, em todos os lugares você seja uma referência, você faça diferença, né? Que nós venhamos a cada dia mais ser pessoas diferentes, ser pessoas cheias do Espírito do Senhor, sermos fiel ao Senhor, né? Que nós venhamos a cada dia mais, apesar de vivermos num mundo de pecado, né? Um ambiente pecaminoso, ainda assim nós não venhamos nos corromper, nós não venhamos nos contaminar com essas coisas deste mundo, mas que nós possamos ser
sal da terra e luz do mundo, né? Que nós venhamos causar sede de Cristo nas pessoas, né? Que as pessoas vejam em nós uma luz. Que luz é essa? É a luz de Cristo, a luz do Espírito Santo, a luz de Deus. Então que nós venhamos a cada dia mais compreendermos que o Senhor nos chamou para sermos diferentes, né? Para causarmos, fazermos a diferença, para que assim as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade através da nossa vida, que nós venhamos a cada dia mais sermos diferentes, que as pessoas vejam em nós a Cristo e que nós venhamos com isso também compreender que nós precisamos continuar orando ao Senhor, porque sabemos que apesar de fazermos a diferença, é o Espírito Santo que está dentro de nós que faz as coisas acontecerem. Ele que vence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e que nós venhamos a cada dia mais, quanto mais fruto nós darmos, mais nós venhamos nos humilhar na presença do Senhor, para nós não sermos pegos no pecado da soberba, né? Que nós venhamos a cada dia mais, para todas as coisas que nós fazemos, dar toda a honra e a glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue sendo um jovem, um adolescente, uma adolescente diferente, fazendo a diferença na onde você está, onde você colocar a planta dos seus pés, as pessoas possam notar a presença do Senhor na sua vida, que você, quando colocar os seus pés em algum lugar, as pessoas possam observar e dizer: esse adolescente é diferente, essa adolescente é diferente. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, que você não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tenha uma boa aula. Tchau!